de Pesquisa em Inteligência Artificial, e eu gostaria de dar as boas-vindas e dar o início ao segundo seminário Diálogos em Inteligência Artificial que nós estamos promovendo aqui na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Durante esses 3 dias, de dia 23, hoje até o dia 25 de setembro, a gente tem um percurso bastante intenso de debates, que vai desde debates com temas em relação à propriedade intelectual, produtos de IA no mercado, eleições, setor público, arbitragem, até questões como educação, diversidade racial, arte, aplicações, né, e consequências, vieses em relação à questão da comunidade LGBTQIAPN+, além de algumas apresentações e alguns spoilers sobre uma competição de direito e arbitragem que a gente organiza. Então, a ideia desse evento, né, ele é trazer mesas temáticas com debates de diferentes temas para que a gente possa realmente colocar um pouco no mundo as discussões que a gente tem dentro da associação de pesquisa, e agradeço que vocês estejam aqui para ouvir um pouquinho sobre o que a gente tem pesquisado e quais são as críticas e debates e questões que a gente tem enxergado no âmbito da inteligência artificial. Então, nosso objetivo é deixar esse espaço de diálogo crítico e construtivo com vocês, né? Até por isso que a gente chama o evento de Diálogos em Inteligência Artificial. A ideia é que, claro, a gente vai trazer apresentações e pontos que a gente tem pesquisado, mas a ideia é realmente debater com o público e com os convidados o que a gente tem pesquisado e o que a gente tem produzido de conhecimento, né? Então, queria primeiro agradecer e segundo convidar para que quando a gente abra para as perguntas e para os comentários vocês façam intervenções. Eu acho que a finalidade realmente do que a gente tem hoje aqui é essa, né? Esse evento só é possível graças ao empenho da nossa organização. Agradeço especialmente a Marina, que ajudou a gente a organizar esses 3 dias de evento, e a todos os palestrantes que estão aqui ou que vão estar aqui para discutir esses temas com vocês. Acho que, feita essa breve introdução, eu gostaria de passar a palavra para o professor Juliano Maranhão, que é nosso diretor-presidente da Associação Logarithm, para falar um pouquinho sobre os desafios da propriedade intelectual na questão do desenvolvimento de inteligência artificial. Professor, por favor, você com a palavra. Bom dia a todas e todos. Obrigado, Bernardo. Eu vou bater um papo com vocês sobre as relações entre direito autoral e inteligência artificial, que, na verdade, tem duas grandes frentes, né? Uma é a discussão que diz respeito ao input para treinamento, os dados para treinamento, e a outra sobre o output, o conteúdo que é gerado por IAs generativas, né? Então, em relação ao input, o problema é saber se o uso de obras protegidas dentre os dados para treinar IA generativa pode implicar violação autoral se não houver autorização prévia dos autores dessas obras protegidas que fazem parte da base de dados, que eventualmente possam fazer parte da base de dados para treinamento da IA. E a segunda questão, a segunda grande frente é a discussão sobre quem é a autoria do conteúdo gerado pela IA generativa. Também há uma discussão sobre a possibilidade de violação autoral no output também, né? Em relação ao output, a discussão, como você tem vários envolvidos, né, naquilo que vai ser o resultado da obra gerada, né? Tem o modelo de representação das obras, que está traduzido, está incorporado no sistema de IA. Então, uma das hipóteses é que o autor seria o desenvolvedor do sistema. A outra hipótese é que o autor da obra seria o autor do prompt, né? Então, você tem prompts que são simples requisições e outros prompts que são muito elaborados,
com a construção do contexto, até exige há uma profissão nova, né, são os engenheiros de prompt, e agora até que são chamados mais de engenheiros de contexto, né, que constroem o contexto da requisição no prompt. Então, uma das hipóteses é que o autor seria o autor do prompt, e a outra que seria o autor da obra protegida que eventualmente é explorada individualmente naquela contextualização do prompt. Mas eu não vou me dedicar a esse tema do output aqui hoje. Eu vou me concentrar no input, que é o tema que está no foco do debate do PL 2338 e é o tema mais polêmico do PL, né? Então, deixa eu compartilhar uma apresentação para organizar aqui. Aqui, né? Deixa eu colocar no modo apresentação. Bom, então, a discussão em relação ao PL diz respeito à necessidade ou não de autorização, né, pelo autor de obra que esteja na base de dados para que haja o treinamento do sistema de inteligência artificial usando aquela obra. E o que o projeto de lei prevê, né, a solução que é dada pelo projeto de lei, é uma solução construída em cima do direito autoral, ou seja, o uso da obra para treinamento de IA é considerado pela lei uma exploração de obra autoral e, portanto, segundo as regras ali do 2338 atual, na formulação atual, é necessário autorização para o uso dessa obra. Deve haver uma remuneração pautada ali no modelo na ideia de uma indenização pelo uso da obra ou pela exploração daquela obra individual, que faz parte do conjunto de obras para treinamento. E como existe a possibilidade, existe uma varredura de dados na internet que podem conter obras autorais, é atribuída a responsabilidade ao desenvolvedor para identificar especificamente as obras protegidas que estão na base de dados. Então, as obrigações do desenvolvedor são identificar as obras protegidas, fazer a gestão de consentimento, de opt-in, opt-out, e remunerar os autores das obras que fazem parte da base de treinamento conforme identificado. Agora, esse modelo traz problemas, né? Eu só vou antes de apontar os problemas, resgatar aquilo que é consenso que todos querem, né? Então, em relação à regulação da IA e na sua relação, nos seus reflexos sobre o direito autoral, né? Quando a gente olha para objetivos de política pública, o que todos queremos, né? Nós queremos que haja o desenvolvimento da cultura nacional e que haja estímulo à produção literária e artística, humana, obviamente. E nós queremos que os autores sejam remunerados, né? Não tá?
Vocês estão ajustando daí, né? Esse aqui? Ah, que estranho. Eu achei que já tivesse. Não apareceu, não, eu tinha usado esse aqui, né? Reproduzir do slide atual. Ó. E quando assim, nesse modo, aparece para vocês, né? Esse modo aparece para vocês? Ah, tudo bem. Então, o que que todos nós queremos como objetivo de políticas públicas, né? Dentro de uma política pública voltada para a inteligência artificial e considerando a produção intelectual humana. Todos nós queremos que haja o desenvolvimento da cultura nacional e que haja estímulo à produção literária e artística. E isso envolve, para um estímulo, a remuneração aos autores. Todos nós queremos que a produção cultural nacional seja incorporada na nova tecnologia. Tá? Nós não queremos que as inteligências artificiais generativas usadas aqui no Brasil não incorporem aspectos da nossa linguagem, quando a gente pensar em geração de textos, ou a geração de conteúdo audiovisual que não incorpore elementos e obras que reflitam a nossa, de autores nacionais que fazem parte da construção da nossa cultura. Né? E, em terceiro lugar, nós não queremos restringir inovação, né? A ideia é que haja o desenvolvimento científico e tecnológico no campo da IA e da inteligência artificial generativa, pelos reflexos positivos que isso traz, e passou a ser estratégico até do ponto de vista geopolítico, como fator de desenvolvimento econômico. Né? Nós queremos as três coisas. Elas são incompatíveis, né? Na verdade, elas são incompatíveis desde que o modelo de remuneração seja o modelo de remuneração baseado no direito autoral. Por que isso? Né? O primeiro ponto, né, só como uma prévia, né, é a ideia de que há violação a direitos autorais pelo uso não autorizado de obras protegidas no treinamento de IA. Né? Normalmente, existe alguns nesse debate que tomam como um dogma isso, e isso impossibilita qualquer discussão. Né? Então, existe, porque o fato é que o direito autoral torna incompatíveis esses objetivos. Mas se nós acreditarmos que existe uma violação inquestionável, então, e como o direito autoral é reconhecido, né, é um direito previsto na Constituição, isso inviabilizaria o debate. Ocorre que esse ponto é bastante questionável, e é algo que vem sendo debatido nos tribunais, né, ao redor do mundo. Então, existe uma ação da Folha contra a OpenAI aqui no Brasil, existem ações do New York Times e outros jornais contra a OpenAI, ação de gravadoras contra a Suno, e a questão central é essa. Algumas estão resultando em acordo, mas a gente ainda não tem uma definição do judiciário e tem bastante debate doutrinário. Né? Em particular, por quê? Porque ah, ah, você tem diferentes abordagens, diferentes regulações em diferentes países sobre direito autoral.
O direito norte-americano é baseado na ideia de fair use. Então, se você tem um uso transformativo, isso é uma exceção, não tem um impacto significativo de competição com relação aos autores. Isso te dá uma abertura em que não há violação autoral. Agora, nas legislações continentais, baseadas no direito continental europeu, aqui existe uma dificuldade maior, porque existe no direito brasileiro a previsão de autorização para cópia da obra na base de dados, né? Agora, o que é importante esclarecer é que os dados, eles não são utilizados, eles não são utilizados para explorar a expressão individual da obra, de uma obra particular ou mesmo de um autor particular. No treinamento, são extraídos padrões, né, conceitos, estilos, que vão fazer parte de uma representação dentro de um modelo matemático para o agregado das obras, né? Ou seja, aquilo vai se transformar num conjunto de vetores com pesos dentro de um modelo estatístico. Então, a obra não é utilizada como obra em que há uma interpretação ou compreensão daquela expressão da individualidade do autor por meio de uma obra num determinado suporte. Não é isso que acontece. Então, para você ter uma ideia do que eu quero dizer, quando você pensar uma imagem de uma obra de uma obra visual, né? Uma imagem, uma máquina, ela não enxerga, né? Uma imagem, ela é transformada pela máquina, ela é computada a partir dos quadrantes de pixels. Então, pega um pixel, olho os quadrantes de pixels que estão em volta desse pixel, e são construídos vetores do mais claro para o mais escuro, ou de mudança de coloração, e essas cores são transformadas em números, a mudança do claro para o escuro, do mais claro para o mais escuro, também é transformada em números, e o que você tem é um cômputo desses vetores ah, ah, e que vão ser usados, então, cada obra vai ser um conjunto de números a partir desses vetores, que são as relações entre os quadrantes de pixels. E isso vai ser, então, vai ser uma dessas desconstruções da obra como um conjunto de dados que vai fazer parte daquele agregado a partir do qual você vai extrair padrões matemáticos. Então, não tem nada, obviamente esses cálculos e conjuntos PIC não são compreensíveis para o humano. Às vezes você pode ter uma imagem com milhares de pixels, que sequer cada pixel é possível você detectar com a visão humana, e a máquina extrai padrões a partir disso. Então, não tem, o processo é totalmente diferente da interpretação ou do desfrute da obra a partir da expressão individual do autor, porque, na verdade, você vai ter essa desconstrução completa da obra em dados e que vão ser agregadas a um conjunto de obras. A partir daí, eu vou extrair padrões matemáticos por meio de um modelo estatístico, né? Então, o dado não é usado como obra, é usado como uma espécie de insumo, né? Como se pegasse uma escultura do Michelangelo, quebrasse e jogasse aquele material numa máquina que vai produzir outras coisas, né? É totalmente diferente. Então, aqui você não tem uma cópia do dado como obra, né? Existe a cópia do dado, mas não é usado esse dado como obra. E essa é a grande diferença, né? E aqui, o grande fundamento
a motivação do direito autoral, né, é buscar a remuneração do custo de produção intelectual, né, de uma determinada obra, frente à redução dos custos de reprodução. A tecnologia veio sempre avançando para reduzir os custos de reprodução, né? E isso ameaça, na facilidade, ameaça os autores que têm um custo de produção, e para que essa produção seja incentivada, é que se pensa na remuneração e na proteção autoral. Só que aqui, quando a gente fala de IA generativa, o que se reduz não é o custo da reprodução, o que se reduz é o custo da produção intelectual, né? Da produção de obras. E aí com o auxílio da máquina, né? Então, aqui o problema é completamente diferente, é outra lógica que está por trás, e então é importante pensar numa outra forma de incentivo à produção cultural, que não seja essa remuneração da expressão individual, porque não é isso que está sendo explorado, né? Até porque a remuneração no direito autoral, ela é atomizada, ela é uma remuneração pela reprodução de uma obra individual. Quando, com o treinamento de IA, eu tenho, ah, eu tenho uma extração de padrões de um agregado de obras. E não é simples, aliás, é muito difícil você buscar num modelo, né, um mapeamento de qual seria a contribuição de uma obra individual ou de um autor individual no modelo final que é gerado, né? Óbvio que eu posso ter o desenvolvimento de IAs que são específicas para um autor, por exemplo, o projeto Rembrandt. Aí é diferente, obviamente. Mas, em geral, para IAs generativas que estão sendo disponibilizadas na internet para uso e para uso comercial, eu não tenho como mapear a contribuição de cada obra no agregado, no modelo, né? E a dificuldade do direito autoral, né, além dessa, está no fato de que a fonte do dever de remuneração, né, está no treinamento, ou seja, os dados são copiados para o treinamento. E isso coloca todos os custos e a remuneração dos autores baseada no treinamento, no desenvolvimento, né? Ou seja, o autor tem que identificar cada obra, o que é bastante custoso, né? Quando você varre a internet, pega aquele conjunto, uma coisa é eu identificar a proveniência das fontes, né? Quais foram, aonde a varredura ocorreu na internet, né? Quais são os sites, quais são as bases de dados que foram utilizadas. Outra coisa é eu identificar cada obra autoral, ainda mais considerando que é, são sistemas que são dinâmicos, são treinados novamente, essas bases de dados, essas obras também são dinâmicas, o que faz parte ou não da base de dados ou dos sites que são varridos. Então, é bastante complicado e custoso identificar cada obra. Também é custoso fazer a gestão de consentimento, opt-in, opt-out, e, obviamente, é custoso você pagar e ainda mais fazer um pagamento baseado na na contribuição individual de cada autor, né? Então, em tese, se a fonte é o treinamento, ela é aplicável ainda que não haja exploração comercial da obra, mesmo quando se trata de pesquisa científica. E aí, as soluções que têm sido adotadas, por exemplo, na Europa, baseadas no modelo autoral, é colocar um conjunto de exceções. São as chamadas as exceções para text and data mining, as exceções para mineração de textos e de dados.
Então, uma das exceções é a pesquisa científica, mas que também abre para, tem sido estendida, né, seja por lei, seja jurisprudencialmente, para explorações que não são científicas, mas que são testes e que não chegam a gerar um produto comercial no final, né? Um produto que é comercializado no final. Agora, o problema é quando você tem exceções, você tem a interpretação dessas exceções pelos tribunais. E você tem aí margens de dúvida e que vão ser deixadas para o judiciário, e isso então vai criar insegurança jurídica e pode gerar mais custos até, né? E você teria então o judiciário para tomar essa decisão e interpretar, para fixar os valores de remuneração também. Então você tem uma insegurança jurídica quanto a se há ou não violação, e também se você está ou não na exceção, e também para fixar o valor da remuneração, que obviamente vai ser controverso, porque você não tem muitos elementos para dimensionar a contribuição de cada obra, né? Você tem um potencial aqui também, por conta disso, de colonialismo digital, né? Como muitos desses sistemas são sistemas desenvolvidos por empresas estrangeiras, né? Se o conteúdo brasileiro for muito caro, muito custoso, simplesmente esses sistemas vão ser desenvolvidos sem conteúdo brasileiro, né? Seja sistemas, os chatbots, os AI assistants, seja para geração de conteúdo audiovisual, né? E isso é uma das coisas que nós não queremos, a não ser que você aposte que o brasileiro estaria disposto a pagar mais caro por uma IA desenvolvida no Brasil com conteúdo brasileiro. Eu acho que esperar isso do brasileiro em geral, talvez o brasileiro, a maioria, nem consiga custear uma licença de um produto como esse. Talvez ficasse restrito a determinados nichos, né? E certamente, por outro lado, pode haver uma espécie de elitização em que talvez o desenvolvedor estrangeiro vá utilizar uma ou outra obra, obras mais representativas, já consagradas, né? E isso vai dificultar o acesso de obras, incorporação de obras menos conhecidas no desenvolvimento da, dessa tecnologia. Então, você pode ter ou um colonialismo digital, ou, no máximo, uma elitização da cultura na incorporação nesses sistemas de IA. Então, a pergunta é: remunerar, ter o desenvolvimento e o incentivo à cultura nacional e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da tecnologia é algo incompatível? É, se o modelo de remuneração for o modelo de remuneração autoral, né? Mas o modelo de remuneração não precisa ser baseado no direito autoral. Aliás, o, o direito autoral, né? Aquilo que a gente está vivendo nesse momento, né? É uma nova forma de uso das obras, que não tem a ver com a exploração individual, né? E, na verdade, a questão autoral é algo para ser decidido pelo judiciário. O legislativo, ele se preocupa com políticas públicas, ou seja, como melhor promover a cultura e a inovação, né? A IA generativa traz uma nova forma de produção que gera valor e traz novas formas de consumo. Essa é a transformação que está sendo trazida, né? É, o desenvolvimento e treinamento de sistemas de IA gera valor. E o valor que é gerado é um valor comercial e permite que os usuários eles consumam conteúdo cultural, uh, produzindo novo conteúdo assistindo pela máquina. Eles passam a ser produtores, como eu falei. Há uma redução do custo de produção. Então, se eu quiser, eu posso, por exemplo, usar o estilo de composição do Chico Buarque e compor uma variação de uma, por exemplo, né, de uma
de uma música para o meu filho, ou para um parabéns inspirado ao estilo do Chico Buarque, e assim por diante, né? Eu consumo produzindo, participando e construindo versões é, é, minhas e que podem ser comercializadas também, né? E aí existe a possibilidade, né, de que o conteúdo gerado, quando, por exemplo, é direcionado a um autor particular ou uma obra particular e vai fazer uma variação e é explorada comercialmente, é possível que o output gere é, 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 explore individualmente determinada obra ou autor e pode significar violação autoral, mas esse é o output, é o conteúdo gerado, né? E o que você tem é que os autores, eles vão participar da cadeia de valor também no treinamento. Então, como o envolvimento do autor pode acontecer? Uma é a cadeia de valor, porque sem conteúdo humano, você não poderia ter IA. Existe um limite ali na produção de IA com conteúdo sintético, né? Tem vida útil isso. Então, a IA precisa de conteúdo humano. De um lado, os autores, então, participam dessa cadeia de valor, e, por outro lado, no output pode haver a indicação ou alguma exploração individual da obra naquele conteúdo gerado. Então, qual seria a solução? Né? Só para eu encerrar. Existem razões para remuneração coletiva de autores. Né? O problema está em basear essa remuneração no direito autoral. E quais são essas razões? É de justiça distributiva. As obras que são usadas, elas são uma espécie de insumo para essa indústria, né? Então, elas fazem parte da geração de valor e é justo que sejam remuneradas. O conteúdo que é produzido por IA, ela compete com produção humana e tem um custo baixíssimo. Isso pode minar a produção humana. Então, nós queremos manter a produção humana, não só a sociedade em geral, porque a produção intelectual, literária e artística é muito relevante, né? É, Inclusive como crítica social e para manifestação estética, que é importante dentro de uma sociedade, né? E, por outro lado, os próprios desenvolvedores precisam do conteúdo humano, como eu coloquei. Então, existem razões para a remuneração, mas ela não precisa estar baseada na remuneração autoral, que é autonomizada e individualizada, né? Então, uma das soluções, e a solução que o Logarithm tem defendido, é que se desonere completamente a, a, o desenvolvimento e o treinamento de IAs. Por quê? Porque ali você tem uma extração de padrões e não uma exploração individual da obra, então você não tem exercício de direito autoral ali, né? Porque você não tem uma exploração individual. Isso elimina custo financeiro de individualização, gestão de opt-out e traz segurança jurídica porque você não fica interpretando, não precisa interpretar exceções, né? E a ideia seria uma remuneração coletiva pela criação, por meio do modelo matemático, desses padrões, dessa extração desses padrões, né? E conceitos e estilos. A remuneração é a produção intelectual humana a fundos de organizações coletivas, de autores, e o que fundamenta não é, então, uma exploração individual ou direito de autor. Não há direito de autor aqui, né? Tanto que a gente defende é que não teria nem um opt-out, né? Nesse momento. Você vai explorar o direito autoral no output. E você pode gerar uma nova fonte de remuneração por essa nova forma de uso da obra, que é baseada no simples fato de que eu uso a obra para extrair padrões, né?
E a solução, então, seria, no momento em que sistemas de IA exploram e desenvolvedores de IA obtêm receita com a exploração desses conceitos, estilos que são extraídos a partir da obra, então uma parcela dessa remuneração é transferida para fundos de organização coletiva. Né? E o direito autoral fica para o output, né? Se o usuário faz um prompt dirigido ao autor, etc. Então, aqui a ideia não é eliminar o direito autoral. O direito autoral está na reprodução, na geração de conteúdo que se aproxime e seja explorado comercialmente de uma obra individual. Nos treinamentos, você tem que ter abertura total, sem oneração, para que a tecnologia se desenvolva. E com uma remuneração a mais, extra, por essa nova forma de exploração econômica das obras, que não é uma exploração de reprodução individual da obra. Então, essa que seria a alternativa a ser explorada, e que é o ponto que a Logarithm tem defendido nesse debate público, que agora está na Câmara dos Deputados, na discussão do PL 2338. Muito, dá para me escutar bem? Acho que sim, né? Muito obrigada, professor, pela sua exposição, pela introdução dessa nova ideia que a Logarithm tem defendido. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Beatriz, eu sou pesquisadora na Logarithm. Eu vou conduzir um pouco aqui uma conversa entre o professor e o Bernardo, e só para avisar, a gente vai abrir 15 minutos no final para todo mundo colocar perguntas, então se vocês quiserem pensando em perguntas, fiquem à vontade. Professor, eu acho que todo mundo deve estar bem interessado em saber um pouco mais alguns aspectos dessa ideia de remuneração pelo output e criação de um fundo, né, separado para uma remuneração coletiva dos autores não baseado no direito autoral, que eu acho que é inovadora, né, não é uma coisa que a gente vem sendo acostumado no parâmetro de direito autoral brasileiro. E também eu queria tocar um pouco no aspecto de que tem argumentos de que a IA vem gerando a necessidade de repensar de forma mais abrangente a propriedade intelectual, principalmente o direito de autor, né? Como o senhor já colocou, essa parte de que a gente não deve olhar para os dados com uma perspectiva de direito autoral, porque eles são um agregado. Mas nessa perspectiva de que tem mais críticas em relação à propriedade intelectual, eu gostaria de saber também se o senhor acha que tem necessidade de repensar de forma mais abrangente a nossa lei de direitos autorais, ou se essa proposta específica a ser colocada talvez no PL 2338 ou em alguma outra proposição já seria o suficiente. Na verdade, aqui, essa forma de remuneração, a remuneração pelo treinamento, é uma remuneração extra, porque essa é uma nova forma de exploração. Então, é uma nova forma de remuneração, com outra base, com outra forma de cálculo. O direito autoral, ele continua, mas ele continua naquilo que diz respeito ao conteúdo que é criado e vai ser reproduzido. Então, eu gero um conteúdo que ele identifica e se aproxima de uma expressão de uma obra individual, e eu exploro isso comercialmente, isso vai ser reproduzido, aí a gente está no campo do direito autoral, né? Talvez o direito autoral precise ser revisitado em relação a esse outro tema, que é o conteúdo, quem é o autor do conteúdo gerado. Isso vai trazer uma série de discussões bastante difíceis, né? E que só vão ser resolvidas, a meu ver, contextualmente. Qual que é a participação do autor no prompt, quanto o modelo já trazia, incorporava especificamente um determinado autor ou obra. Por exemplo, eu dei o exemplo do Rembrandt, né, mas você pode ter entre o Midjourney e o projeto Rembrandt toda uma escala, né, uma gradação. Então, essa é uma discussão ligada ao direito autoral. Talvez você possa
revisitar para essa discussão da reprodução da obra e quem é o autor, etc. Ou da criação e quem tem direito autoral sobre aquele conteúdo criado com o auxílio de IA ou gerado por IA. O ponto aqui é que para o treinamento, né, aqui você não tem direito autoral, porque não tem uma exploração individual da obra. Esse é a nossa interpretação, mas existe todo um debate nos tribunais, né, um debate doutrinário também em relação a isso. O que a legislação pode fazer os tribunais vão decidir esses temas, mas o que a legislação pode fazer para incentivar políticas públicas, né, é desonerar o desenvolvimento da IA e trazer uma compensação para os autores, mas para a produção artística e intelectual, não especificamente de um autor. Acho que só para trazer algumas reflexões sobre esse ponto que a gente está discutindo, acho que quando a gente fala sobre a questão do treinamento da IA, acho que o grande ponto que eu vejo que é importante a gente entender é que a gente fala de treinamento, a gente fala de aprendizagem, que são linguagens que lembram como o humano aprende e como o humano se treina, né? Mas que não necessariamente, né? E na verdade, nesse caso, não. A IA não está fazendo a mesma coisa, né? Não é que a IA está olhando para o contexto, não é que a IA está olhando para aquele quadro, para aquele texto, como a gente olharia para isso, aprendendo como a gente aprenderia sobre isso, né? Então, acho que a fala do Juliano e essa diferenciação de etapa de treinamento versus a aplicação efetivamente da IA e dos outputs que vão vir disso, acho que o grande ganho que a gente tem é realmente enxergar que, apesar da gente usar uma linguagem que vai remeter muito a até uma forma antropomórfica ali de olhar para a inteligência artificial, a gente não está falando dos mesmos processos, né? Os nomes de aprendizagem, de treinamento, eles são os mesmos para o que a gente usaria para a gente, mas acho que é muito importante a gente entender que esses processos são diferentes, que existe ali uma decomposição daquela informação e que elas viram efetivamente dados, né? Elas não são o quadro, não é o quadro como a gente lembra do quadro quando a gente estudou ele ou quando a gente aprendeu sobre ele, né? Então a gente tem essa decomposição que eu acho que é o que faz essa virada de chave. Eu acho que entender realmente que esse processo de aprendizagem não é o nosso processo de aprendizagem, que ele é uma aprendizagem técnica, né? Eu acho que isso é uma questão importante até para a gente conseguir entender por que essa solução ela traz um diferencial, né? Por que a gente está falando de vetores, por que a gente está falando de uma questão de pesos matemáticos e não de uma aprendizagem, de uma memória, né? Porque quando a gente fala, tipo, eu aprendi, eu estudei isso, eu me treinei para isso, a gente fala de uma memória, a gente fala de voltar para uma coisa que é o produto original, né? Se eu lembro de um quadro do Rembrandt, eu lembro de um quadro do Rembrandt. Quando a IA faz uma lembrança disso, ela está fazendo uma coisa que é completamente diferente, né? Então, acho que isso é um ponto importante até para a gente não projetar na máquina o que a gente entende como nós, como humano, né? Então, acho que essa separação é importante para a gente conseguir realmente discutir essas questões. Professor, se você não tiver mais considerações, Bernardo também, eu acho que a gente pode abrir para algumas perguntas da plateia. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Alan, eu sou mestrando aqui da casa. E como entusiasta de IA, tenho visto uma tendência que os novos modelos, eles são realizados usando dados que são obtidos da internet, de outros lugares. Só que existem pesquisas que mostram que, hoje em dia, mais de 50% dos dados da internet já são gerados por outras máquinas, por outras IAs, automações, de outras maneiras assim. Então, os modelos novos de IA estão cada vez mais recebendo influência de dados que não são humanos, criação de máquinas.
existir essa proibição, essa, vamos até dizer, uma barreira para que os dados originais de autores humanos existam, não aprofundaria essa tendência da IA cada vez mais se afastar do comportamento humano? Na verdade, existe um limite para a utilização de dados sintéticos, né? Esse é um problema já é conhecido em relação ao desenvolvimento de sistemas de IA, né? Então, que é muito simples de enxergar, né? Você, quando vai num sistema de IA e vai extrair padrões, você tem uma distribuição das probabilidades, né? E as IAs vão cada vez mais concentrando nesses padrões, né? Vai pegando o padrão e deixa de lado aquilo que está fora, né, nessa distribuição de probabilidade. E o que agora você precisa de variedade nos dados, e o conteúdo sintético ele vai gerando, ele vai perdendo essa variedade, essa multiplicidade que é aquilo que é gerado pelo conteúdo humano. Então, você tem vida útil para IA se você só usar conteúdo sintético. Então, não dá para fazer isso. Você vai precisar sempre de conteúdo humano. Oi, eu sou a Duda, eu sou advogada de propriedade intelectual na Casnar Leonardos e eu tô terminando agora uma pós-graduação justamente em IA, um LLM em Berkeley. E uma das coisas que me deixou na dúvida nessa fala foi a questão do custo menor. Porque o que a gente tem de dados mostra que, na realidade, você tem um custo muito grande, tanto no processamento dos tokens, quanto no uso de qualquer desses chats ou qualquer dessas ferramentas de LLM, acabam gastando muita água, muita energia. A construção de data centers também acaba colaborando para esses problemas. E as empresas, principalmente, não tenho dados, obviamente, da DeepSeek, porque a China é mais fechada, mas no caso da OpenAI e da Anthropic, é fato que eles, na realidade, eles perdem dinheiro mesmo considerando as assinaturas. Então, por que exatamente seria mais barata a geração de obras desse jeito? Enfim, só uma questão. Obrigada. Não, eu não estou precisando do custo social. Precisando do custo para gerar uma obra. Hoje você baixa um GPT, tem versões abertas que são livres, sem custo nenhum. Então, você pode gerar uma série de novas obras sem custo. Tá? Agora, claro que você tem um custo social na cadeia, né, de produção, né? Na geração de energia, das data centers, a empresa, etc. Mas para criar obras, o custo vai lá embaixo. O custo pode chegar a zero, né? Você vai lá e coloca prompts, cada um pode colocar e criar obras novas. É esse custo que eu estou me referindo, o custo de criação da obra, não o custo social que está envolvido em todo o processo de produção. Com relação ao processo de produção, óbvio que você tem uma série de custos sociais, mas esses custos todos sociais não impactam a produção intelectual. Você tem uma avalanche de produção de conteúdos que vão competir por humano com humano e tem baixo custo. Então, isso precisa ser equilibrado de alguma forma, né? Como isso pode ser feito? Se você traz uma necessidade de remuneração no percentual da receita, os desenvolvedores, eles vão, de alguma forma, jogar isso para o usuário, né? Esse custo que vai onerá-los na produção, eles vão jogar para o usuário. Isso significa que você vai ter custos
mais custos para o usuário gerar obras. Mas isso não é. Isso, na verdade, não deve ser visto como um problema, porque aí você equilibra, de uma certa forma, a competição com a produção humana. Só comentando brevemente sobre essa pergunta, porque eu acho que ela responde um pouco, a pergunta e a resposta respondem um pouco uma questão que eu estava pensando também, que é geralmente quando a gente fala em direito autoral, a gente pensa muito em produção de música, produção artística visual, mas tem toda uma indústria, por exemplo, de designers, a indústria publicitária, que entra muito nesse debate, principalmente na questão da concorrência de obras de IA, que, apesar de ter um custo social, um custo energético, um custo ambiental muito grande, atualmente são mais baratas, então diminuem esses custos das empresas que antes gastavam muito mais com publicidade, com essa parte dos direitos autorais. Então, eu estava pensando justamente em como essa nova proposta de remuneração no output coletiva poderia impactar, pensando nessa indústria, nesse equilíbrio a longo prazo, né, disso gerar mais custos para a produção da IA, consequentemente reduzir essa atratividade para substituir a produção humana pela produção feita com IA, eu acho que a longo prazo isso tende, né, a equilibrar essa concorrência, né, desleal, falando muito entre aspas, não de forma técnica, mas se o senhor quiser comentar, professor Bernardo, também sobre esse equilíbrio, se ele vai ser só a longo prazo, mesmo se a proposta tem impactos mais a curto prazo. Não, é exatamente esse ponto, né? A gente olha para obras artísticas, mas tem toda a produção da a indústria de marketing é a que mais tem sido usada e que mais tem obtido sucesso, esses sistemas de IA para aplicação por corporações, né? De fato, a competição é bastante complicada, né? Tanto para agências de marketing, onde você tem a parte de produção intelectual, e também, por exemplo, para conteúdo de voz, dubladores, tem perdido muito espaço, né? Porque você gera, né, vozes sintéticas, e com determinado conteúdo, sem que eu precise contratar um dublador, ou sempre eu preciso contratar um humano para utilizar uma voz para gerar um determinado conteúdo de áudio, né? E é dessa competição que eu estava falando mesmo. Pessoal, temos mais perguntas? Bom O dia. impacto já é imediato, já vem sendo sentido, né? Agora, se essa solução, em que medida ela poderia remediar, em qual prazo, não sei, é difícil dizer. Bom dia, professor Juliano. Aqui é Eduarda Paiva. Fui orientando do professor Fabiano Menck, da professora Indra Spica. A minha pergunta é a seguinte: a LGPD, no artigo 4º, inciso 2A, fala que a lei ela não se aplica para fins artísticos, né? Então, a minha pergunta é se for, né, no caso do input, for com obras que envolvam dados pessoais, que envolvam, por exemplo, imagens de pessoas, nesse caso, será que também não se aplicaria a lei? Isso ali também, com relação à pesquisa científica, tem essa previsão, né? De exceção, né? Mas você tem o uso das obras para depois a exploração com finalidade comercial. E tem toda essa parte da indústria também que a, que a Beatriz acabou de colocar, né? Então, o uso, o desenvolvimento para fins científicos ou artísticos, isso estaria nas exceções,
E essas exceções também não são simples de interpretar, vai aparecer um monte de zona cinzenta. É por isso que eu acho que a gente tem que fugir desse modelo em que aplica o direito autoral e coloca exceções, né? Porque aqui você vai ter os tribunais interpretando essas exceções e com insegurança jurídica, e insegurança jurídica custa até mais caro para os desenvolvedores do que remuneração, né? É mais caro do que a remuneração, porque a insegurança jurídica realmente trava e torna o negócio, o custo de um negócio, de um empreendimento, imprevisível. Muito obrigada, pessoal, pela interação, pelas perguntas. Temos mais perguntas? A gente consegue responder mais. Bom dia, sou Rosiane Lima. A minha pergunta é com relação aos estudos que estão sendo feitos relacionados a direito autoral, como que fica a responsabilização em relação aos inputs? Como que vocês estão vendo, né, esse processo de responsabilização no direito autoral? Queria que você só clarificasse um pouquinho, porque é um tema super conturbado, né, e com muitas discussões. Obrigada. Como é que eu estou vendo a responsabilização que de fato ocorre, ou minha interpretação sobre a responsabilização? Porque nesse campo, o que tem ocorrido nas ações é que os desenvolvedores, os grandes desenvolvedores que têm sido objeto dessas ações judiciais, eles têm buscado acordos, porque o grande temor é você ter um precedente aqui, num momento ainda em que as coisas não estão claras, né? Então, do ponto de vista de responsabilização, você tem esses acordos, a não ser decisões judiciais que têm ocorrido, mas que dizem respeito à reprodução, né? Uso de IA na reprodução, não ali no treinamento, né? É, nessas discussões judiciais que envolve uso não autorizado para treinamento, a gente não teve uma decisão ainda que foi um marco ou que pacifique o entendimento, muito longe disso, né? E elas têm acabado resultado em acordos. Agora, a minha visão é que não existe direito no campo do direito autoral, né? Não o uso para treinamento não é um uso que implique violação autoral, é um outro tipo de uso da obra. Então, você não teria responsabilidade ou responsabilização pelo uso não autorizado, porque você não usa a obra como obra. Essa é a minha interpretação, né? É um outro tipo de uso que não tem as mesmas implicações no campo do direito autoral. Pessoal, nós conseguimos responder mais uma ou duas perguntas antes de fechar. Temos mais perguntas? Se não tiver mais nenhuma, eu acho que a gente pode fazer considerações finais. Professor, se você quiser começar com as considerações finais. É só destacar que é muito difícil sair da caixa de direito autoral, né? Porque a gente tem esse fator muito marcado, né? Falou em remuneração autoral, falou em exploração de uma obra, já se pensa no modelo baseado em direito autoral, está muito arraigado na nossa cultura jurídica, né? Mas a gente tem que estar aberto e entender como opera a tecnologia e quais são as implicações do ponto de vista de uma política pública, né? É de fato violação de direito autoral esse uso para treinamento?
Eu não vejo como uma violação ao direito autoral pelos motivos que a gente discutiu aqui. E do ponto de vista de política pública, você tem que pensar na melhor forma de promover os interesses sociais que estão em jogo, né? O direito autoral torna incompatível o estímulo à produção intelectual e o estímulo ao desenvolvimento da tecnologia ao mesmo tempo. E a gente tem que tomar muito cuidado na regulação aqui no Brasil, não podemos ser dogmáticos, porque a consequência pode ser que a cultura nacional fique fora dessa nova tecnologia, pelos motivos que eu expliquei aqui. Reforçar o ponto do Juliano em relação a essa perspectiva global, né? A gente tem que entender que existem incentivos que a gente tem que considerar na hora de pensar o treinamento dessas IAs, né? E se a gente quer realmente que as IAs que a gente vai utilizar sejam treinadas também com informações que reflitam a nossa cultura, nosso idioma, pelas questões de colonialismo digital que já foram trazidas. E acho que reforçar o ponto que eu falei de que a gente tem que olhar para a IA de uma forma que não faça. De uma forma que a gente não esteja olhando para a IA como se ela fosse uma pessoa, né? Acho que isso é uma reflexão importante de não antropofornização da inteligência artificial, porque no final das contas são procedimentos técnicos, né? E acho que a gente tem que muito mais olhar para como eles funcionam e quais são as consequências disso, do que necessariamente se apegar a palavras como treinamento e aprendizagem como base para a gente resolver essas questões. Perfeito. Muito obrigada, professor Juliano Bernardo, pelas considerações, pela apresentação. Gostaria de agradecer também todas as perguntas, muito boas, muito pensadas. Obrigada pela atenção de todos, a plateia online também. E vocês estão convidados para ficar para os próximos painéis do seminário. Muito obrigada, até mais. Obrigado.